Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como confeccionar um gorro para a idade de 1 a 4 anos. Eu já tenho vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer gorros para adulto masculino, para a idade de 5 até 9 anos, e agora eu venho trazer para vocês para a idade de 1 até 4 anos, tá? Conforme eu vou tendo aqui tempo, eu vou trazer para outros tamanhos também, o feminino, para bebês, e aí vocês vão anotando aí no caderninho de vocês o passo a passo para que vocês possam tecer gorros para todas as idades, tá? Então, hoje a gente vai aprender este lindo gorro. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante a inscrição e o like de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, vamos lá aprender a fazer este lindo gorro. Bom, para confeccionarmos o nosso trabalho, eu vou precisar de um tear paralelo de pregos que tenha 36 pregos. Então, precisa ter 36 pregos em cima, 36 pregos embaixo. Eu adaptei a cala em 3,5 centímetros. Então, do prego de cima até o prego de baixo, eu tenho uma distância de 3,5 centímetros, tá? Eu vou precisar também de um fio Tex 500. Qualquer fio da sua preferência, qualquer cor, tá? Este daqui é um fio Tex 500. Vou precisar também da agulha de crochê para montar os meus pontos, do ganchinho do tear para tecer os meus pontos, da tesoura e também da agulha de tapeceiro para costurar o meu trabalho. Bom, eu vou pegar o meu fio, como eu não tenho aqui aqueles pregos, né, iniciais e nem aquela aberturinha, eu vou colocar o meu fio aqui embaixo do meu tear assim mesmo, tá? E vou pegar e vou passar os meus fios por 36 pregos. Então, eu vou dar uma voltinha assim, ó, em todos os preguinhos. Se você não quiser dar volta e quiser passar assim apenas, também pode, tá? Mas eu vou dar a voltinha, porque o trabalho fica mais charmoso, na minha opinião, tá? Então, você vai dando a volta nos 36 pregos. Cheguei aqui, ó, no meu prego 36. Este meu tear, ele tem 37 pregos, tá? Então, por isso que eu não estou pegando o último. Então, vou pegar apenas 36 e agora eu vou voltar montando os meus pontos, ó. Eu passo a minha agulha debaixo de 2 fios, puxo a minha argolinha, depois eu passo de novo embaixo de mais 2 fios, puxo mais uma argolinha e passo uma argolinha dentro da outra. E vou seguindo nesta sequência. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links de 2 videoaulas onde eu ensino a fazer a montagem dos pontos com e sem a agulha de crochê. E aí, você faz da maneira que você desejar, tá bom? Faz da forma que você achar que fica muito mais bonito, que fica muito mais confortável, que fica mais elástico, tá bom? Cada um tem uma forma de fazer. Então, eu vou fazendo isso até chegar lá no meu prego número 1. Cheguei aqui, ó, no meu prego número 1, vou passar a minha agulha, ó, debaixo dos 2 fiozinhos, puxar a minha argolinha, passar uma argolinha dentro da outra, pegar esse meu fiozinho inicial, passar dentro da argolinha e amarrar. Desta forma, os meus pontos já estão montados e eu já posso iniciar o meu trabalho. Então, eu vou começar a tecer o meu trabalho em ponto barra. O ponto barra eu faço da seguinte forma: eu pego o 2 de cima, o 2 de baixo, o 4 de cima, o 4 de baixo, eu vou pulando, ó. Depois, eu pego o 6 de cima, o 6 de baixo,
pego o 8 de cima, o 8 de baixo. Então, eu pulei o 1, eu pulei o 3, eu pulei o 5, eu pulei o 7, tá? E vou pulando, ó. 2, 4, 6, 8. Pulo 9, pego 10. Pulo 11, pego o 12. Pulo 13, pego o 14 e vou assim por diante, ó, sempre descendo reto, tá? Chegando aqui no final, ó, eu retorno pegando os pregos que eu ainda não peguei, tá? Os pregos que ficaram vazios. E aqui eu pego os 2 que sobraram. Feito isso, eu vou tecer os meus pontos, ó. Eu vou passar os pontinhos de baixo para cima. Nas carreiras de baixo e também aqui, ó, nas carreiras de cima. Vou fazendo isso com todos os meus pontinhos, certo? Bom, já passei todos os meus pontinhos de baixo, ó, para cima, certo? Essa foi a minha primeira carreira de ponto barra. Agora, eu vou fazer a minha segunda carreira. Então, eu pulo o prego número 1, vou para o número 2 de cima e 2 de baixo. Pulo o 3, vou pro 4 de cima e 4 de baixo. Pulo o 5, pego o 6 de cima e o 6 de baixo e vou seguindo, ó, nesta sequência. Até eu chegar lá no meu último prego. Certo? Chegando aqui no meu último prego, eu vou retornar. Eu venho aqui por fora, pegando os pregos que ficaram vazios. Então, essa é a minha segunda carreira de ponto barra. Vou fazer a mesma coisa agora, ó. Vou tecer também a minha segunda carreira, passando os pontinhos de baixo para cima. Vou fazer isso nas carreiras de baixo e depois eu faço também aqui nas carreiras de cima. Eu estou utilizando o ponto barra, mas vocês podem utilizar o ponto que vocês desejarem para fazer a barra do gorro, tá? Eu vou utilizar o ponto barra mesmo, porque eu acho que vai ficar bem legal, tá? Mas nada impede vocês de utilizarem um outro ponto. Existem muitos pontos legais para se tecer a barra de um gorro, tá bom? E o ponto barra também fica muito bonito. Eu tenho um vídeo aqui no canal de um gorro que eu faço a barra com o ponto meia, se não me engano. Vou deixar o link aqui pra vocês depois, tá? Então, ó, já teci aqui a minha segunda carreira. E aí, eu vou continuar tecendo em ponto barra até eu atingir o comprimento desejado da barra do meu gorro, tá? Eu vou dar aqui a continuidade e quando eu chegar no centímetros desejado, eu volto com vocês.
Bom, eu já finalizei aqui, ó, as minhas carreiras de ponto barra, ó, ficou dessa forma, tá? Esse é o ponto barra, ó. Eu fiz aqui 6 carreiras de ponto barra, que deu mais ou menos uns 4 centímetros. Você pode tecer a quantidade de carreiras que você desejar. Eu teci apenas 6 carreiras, que deu 4 centímetros, tá? Agora, a gente vai começar a tecer o corpo do nosso gorro. Então, eu vou pegar aqui o meu fio e vou passar, ó, por todos os pregos, tá? Esse daqui é o ponto malha, tá? Então, você vai passar aqui, ó, por todos os pregos de cima e de baixo. Não vai deixar nenhum sem passar, tá bom? Ó. Tá? Feito isso, ó, você vai passar todos os pontinhos aqui de baixo para cima. Eu vou terminar de passar aqui, ó, todos os pontinhos de baixo e de cima e já volto com vocês. Pronto, já passei aqui todos os meus pontinhos, ó, de baixo para cima. E agora, eu dou uma puxadinha aqui no meu trabalho, tá? Então, eu fiz a minha primeira carreira e agora eu vou fazer a minha segunda carreira da mesma forma, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, todos os preguinhos de cima e de baixo, ó. Então, ó, esse é o ponto malha, ou como todo mundo também gosta de chamar de ponto malha, quando a gente pega todos os preguinhos. E aí, eu vou passando, ó, todos os meus pontinhos de baixo para cima, ó. Então, feito isso, novamente, eu passo aqui o meu trabalho, ó. Vou puxando e meu trabalho começa a sair aqui, tá? Então, vamos continuar agora. Vou continuar, ó, tecendo o meu trabalho em ponto malha. Eu gosto de chamar de ponto malha. Foi assim que eu aprendi. Então, você vai pegando aqui, ó, todos os preguinhos. E aí, novamente, eu vou passando os meus pontinhos de baixo para cima, tá? E eu vou seguindo nessa sequência até eu atingir o comprimento desejado do meu gorro, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui o meu trabalho, continuar fazendo as minhas carreiras, e a hora que eu conseguir atingir a altura desejada do meu gorro, eu retorno para vocês. Combinado?
Bom, pessoal, já finalizei aqui, ó, já atingi o comprimento desejado. Então, ficou aqui, ó, na barra, tá vendo, ó? Essa daqui, ó, é a barra, tá vendo? Na barra, eu fiz 6 carreiras, que deu 4 centímetros de ponto barra. E no corpo do meu gorro, eu fiz 13 centímetros de ponto malha, tá? Que deu umas 17 carreiras. Então, o meu trabalho, ó, ficou desta forma. Tá vendo? Ficou bem bonito, né, ó. Aqui é o ponto malha. E aqui a gente tem, ó, o nosso ponto barra, tá? Nosso gorro vai ficar bem bonito. Agora, a gente vai tirar o nosso trabalho do tear. Existem várias formas de tirar. Eu vou tirar da forma mais simples. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho meu prego número 1, eu vou passar o 2 pro 3, vou tecer embaixo e em cima, certo? Aí, eu vou pular o próximo, vou pular esse daqui, vou pegar o próximo, ó. Vou passar pro segundo e vou tecer também. Aí, eu pulo esse, pego o próximo, passo ele para o posterior e vou tecendo, tá? Vou fazendo isto desse lado e vou fazer deste outro lado aqui também, ó. Então, eu não vou mexer nesse daqui, vou pegar nesse segundo, ó, vou passar pro anterior. E vou tecer. Assim, eu vou estar diminuindo a quantidade de pontos para eu fechar o meu trabalho. Aí, esse aqui, ó, que eu mexi, agora esse eu não vou mexer, vou para o próximo, ó. E teço. Esse eu também não vou mexer, vou para o próximo. E teço. E vou fazendo isso até o meu trabalho chegar nos pinos centrais. Tá bom? Ó, não mexo nesse, vou nesse. Assim, a minha quantidade, ó, vai diminuindo. Fica muito mais fácil para eu fechar o meu gorro. Vou fazer tudo isso daqui com vocês, para vocês verem, ó. É um trabalho super fácil de fazer. Aí, sobrou esses daqui no meio, ó. Você pode passar para esse, ou passar pro de lá, tanto faz, não tem problema algum, tá? E eu já diminuí aqui as minhas quantidades. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o meu fio, para eu poder tirar o meu trabalho do tear. Então, eu venho aqui, ó, meu trabalho parou deste lado. Vou colocar aqui, ó, a minha agulha. Meu fio na agulha. E vou começar a tirar o meu trabalho do tear, ó. Então, eu venho aqui, tiro um de cima, tiro de baixo, tiro um de cima, tiro um de baixo. E vou tirando, ó. Até sair todos os meus pontinhos do tear. Ó, tá vendo? Daí eu passo aqui o meu fio por dentro. Meu trabalho começa a sair do tear, tá vendo? Então, eu vou fazendo, ó, desta forma. Vou tirando aqui todos os pontinhos e já retorno com vocês. Cheguei aqui, ó, nos meus últimos pontinhos, ó. E o meu trabalho saiu aqui do tear. Certo? Então, olha como que ele ficou. Assim ficou o trabalho. Agora, eu vou fechar o meu gorro.
Eu vou trocar essa agulha, porque ela é muito grossa aqui. Vou pegar uma menorzinha pra costurar, para o trabalho ficar mais bonito e mais delicado. Então, ó, esse daqui é o meu trabalho. O que que eu vou fazer? Ó, eu vou puxar aqui. Não, vou puxar aqui. Vou pegar aqui, ó, o meu fio e eu vou passar, ó, dentro daqueles mesmos pontinhos que eu já passei. Não, são os mesmos pontinhos que eu já tinha passado. Eu vou passar aqui novamente, ó. E aí, puxando direitinho, ó, o meu trabalho vai fechar aqui todinho. Passar mais uma vez para ficar mais fechadinho aqui. E aí, cheguei aqui. Vou dar aqui um nozinho aqui dentro, ó. Só para o meu trabalho ficar mais preso direitinho. E eu vou costurar aqui do lado direito mesmo, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho a minha câmera. Então, ó, na hora de costurar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, os pontinhos que ficam nas bordinhas, ó, os pontinhos meia, tá vendo? Então, eu tenho aqui um pontinho meia, aí eu passo aqui. Vou lá do outro lado, pego um outro pontinho meia que eu tenho aqui, ó. Vendo aqui? Pontinho meia. Aí, eu pego um outro aqui, ó, e vou passando no meu trabalho, tá vendo, ó? E vou costurando aqui nas laterais do meu trabalho, ó. Assim, o meu trabalho começa a fechar, ó. Fica uma costura invisível quando você costura aqui na lateral. Tá vendo aqui? Então, eu vou terminar aqui de costurar o meu trabalho e eu já retorno com vocês. Bom, ó, já finalizei aqui, ó, a minha costura. Ela ficou bem aqui, então ela não parece, ficou praticamente, ó, uma costura invisível, tá? E esse gorrinho, ele é muito bonitinho, porque você coloca, ele dá uma abridinha, ó. Fica parecendo até uma boina. Então, é muito bonito. Então, dependendo da cabeça da criança, se a cabeça for mais pequenininha, vai ficar mais fechadinho. Se a cabeça for um pouquinho maior, tiver bastante cabelo, dá uma abridinha, ó, fica bem bonito, tá? É um ponto bem bonito. Então, eu já finalizei aqui, agora eu vou arrematar o meu ponto. Eu vou trazer ele aqui, ó, pra dentro do ponto barra, ó. E aqui eu vou fazer o meu nozinho, ó.
Vou esconder ele aqui. Feito isso, eu já posso cortar o meu fio e o meu gorrinho tá pronto. Olha como é que ele ficou bem bonito. Né? Bom, depois da gente finalizar o nosso gorro, a gente pode estar colocando também um pompom para ele ficar muito mais bonito, tá? Este pompom aqui, ele é um pompom pelúcia que eu fiz. Eu tenho uma aula, uma videoaula aqui no canal onde eu ensino a fazer o pompom pelúcia. Eu vou deixar o link dessa videoaula aqui na descrição desta videoaula de hoje, tá? E eu também ensino a fazer pompom com o fazedor de pompom e também com um pedaço de papelão. Então, se vocês quiserem aprender a fazer pompom com o fazedor de pompom, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link da videoaula. E também, para quem não tem fazedor de pompom, é só pegar um pedacinho de papelão, que também a gente consegue fazer um pompom tão bonito quanto este. Este daqui eu fiz neste papelão, tá? E aí, depois eu deixei ele estilo pelúcia. Eu vou deixar o link também aqui nesta videoaula para vocês aprenderem, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o nosso pompom para o nosso trabalho ficar muito mais bonito. Aproveitando, pessoal, se vocês ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva no canal, é muito importante para o nosso canal crescer, tá? Deixa o seu like se você gostar do vídeo. Se você tiver dúvida, é só você deixar aqui a dúvida nos comentários, que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Mas não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, é muito importante, tá bom? Porque só assim eu vou saber se vocês estão realmente gostando do canal, se estão gostando dos vídeos, né? Então, ó, eu passei aqui e agora eu vou amarrar aqui dentro. O pompom, ele é opcional, então você pode ou não colocar. Eu gosto de colocar porque eu acho que fica muito mais bonito, tá bom? E aí, vocês podem aprender a fazer o pompom com ou sem o fazedor de pompom de uma forma, né, que seja acessível para todos. Tá bom? Olha como que ficou o nosso gorrinho, ó. Então, esse daqui é para a idade de 1 a 4 anos. E olha como que ele ficou super bonito, ainda com esse pompom de pelúcia. Ficou super chique, né, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvidas, é só deixar aqui no comentário que eu vou respondendo para vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.